TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que Deus abençoe grandemente a cada um que sempre está acompanhando todas as programações da TV Menorá, onde sempre há edificação espiritual para todos nós. E sempre o nosso coração deve ser muito grato a Deus por todas essas ferramentas que hoje nós podemos acessar, todos esses meios que nós podemos hoje aproveitar para buscar o Senhor, para aumentar o nosso crescimento de vida, porque nós precisamos, a cada dia que passa, cada vez buscar mais o Senhor para que Ele entre dentro do nosso coração, Ele possa nos santificar, para que nós possamos estar com Ele naquele dia. Nós sabemos que estamos nos finais dos tempos e hoje o tempo é algo muito precioso. Então, que nós não venhamos desperdiçar nenhum momento, mas sempre possamos estar com o nosso coração ligado no Senhor Jesus, porque somente Ele pode trazer a paz e a segurança que nós tanto buscamos. Eu gostaria de iniciar esse programa hoje, irmãos, abrindo a palavra em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 e o 13. Quem puder acompanhar com suas Bíblias, ou talvez no celular, né? A gente sempre tem em mãos o nosso celular. E são dois versículos muito interessantes que dizem assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então o Senhor é que opera no nosso íntimo essa obra, convencendo o nosso coração a sempre inclinar a Ele, aos seus princípios, à sua vontade, porque diz aqui que é Ele que efetua em vós tanto querer e Ele que faz o realizar nas nossas vidas. Que nós possamos entregar nosso coração a Ele. E hoje está participando conosco a nossa irmã Júlia Mello, da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, mas que é cachoeirense, porque ela está há anos, né, na missão, junto com seus pais. Ela é filha do presbítero Marcos Mello, que estavam aqui em Cachoeira servindo o Senhor e foram a outros lugares, né, levar a palavra de Deus. E hoje ela veio aqui para compartilhar um pouquinho das suas experiências. Ela que já está, acho que desde pequena, né, já começou a buscar o Senhor, já está num lar cristão, para que nós possamos ver também como o Senhor age, né? Tem pessoas que Deus permite que elas passem uma vida inteira no mundo, sofrendo coisas diferentes, estranhas, e de repente traz para o reino do Senhor. E tem outras que Deus sabe no coração, né? Deus é que sabe, que já nascem no meio cristão, mas também tem seus desafios, suas provas, e também precisam experienciar o nosso Senhor. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, graças a Deus. Júlia, nós queremos saber um pouquinho da tua história. A gente sabe que você já nasceu e os teus pais já eram da igreja, né? O Marcos e a Neuza. Conta um pouco para nós a partir de que momento você começou a sentir Deus, a ouvir Deus, a ter aquela percepção de que Deus falava contigo, porque desde pequena você já veio para a casa do Senhor, já frequentava os cultos, né? Já tinha a palavra na tua casa. Então é um pouquinho diferente para aqueles que nunca tiveram isso, né? E eu creio que as memórias, né, de pequena a gente sempre tem da participação, mas quando que você teve essa consciência, assim, de tua primeira experiência, assim, com Deus? Eu lembro, assim, que quando eu era pequena, como tu falou, a gente sempre tem essa lembrança de participar, né? E eu sempre fui uma criança, assim, que participava, eu ia junto. Mas uma experiência que eu tive com o Senhor e que eu creio, assim, que iniciou, não foi a principal, mas que iniciou, foi quando eu estava precisando de uma roupa. E eu lembro que eu falei com o pai, eu falei, pai, eu tô precisando dessa roupa. E eu lembro que o pai falou assim, filha, o pai não tem,
mas tu ora e o Senhor vai te dar. E eu lembro assim que na missão o Senhor sempre nos proveu assim com tudo. A gente nunca tinha para esbanjar, mas nunca nos faltou nada. E eu lembro que eu orei aquela noite, orei as outras noites e o Senhor me deu, nossa, muito mais do que eu precisava. E era uma roupa que eu precisava para a escola, que era usual mesmo. Então eu vejo assim que ali eu vi, nossa, não é só os meus pais, é que quando eu também oro, o Senhor me escuta, o Senhor me ouve. E uma que foi o divisor de águas foi quando eu fiz 12 anos, que foi quando eu me batizei. Ali assim eu vi que o pai e a mãe me chamaram, a gente sentou e o pai falou assim: olha, filha, esse é o caminho que até então a gente te levou, né? Te ensinamos, tu sabe que dá certo. Mas agora em diante é o que tu escolher, porque agora em diante tu já tem discernimento de muitas coisas. E ali eu vi assim que eu não fui mais buscar o Senhor ou tocar nos grupos, estar nos cultos, mas porque os meus pais iam, mas porque eu vi que tinha uma necessidade de eu estar lá, sabe? Foi algo assim que foi muito tranquilo, mas eu vi muito a necessidade que tinha isso. E foi isso assim que eu tenho certeza que foi o que me levou para o Senhor e o que viu que o Senhor também tinha algo comigo, né? Não só com os meus pais. E ali eu vi que o Senhor começou a trabalhar individual, porque até então era o pai e a mãe sabia, né? Era algo assim com um todo. Mas ali, quando eu fiz 12 anos, bem certinho, o Senhor começou a trabalhar dentro de mim. Então eu creio que foi aí que o Senhor me chamou. Júlia, conta pra nós como é ser filha do presbítero, né? Porque tá ali sempre no movimento onde tem a palavra, onde tem Jesus, tem que frequentar. Como você lidou com isso, sendo filha do presbítero, do líder da igreja? A pressão, talvez, de você ter que ser de um determinado jeito. Quais são os desafios, né, que Deus te colocou sendo filha e está também na missão desde pequena? Eu vejo, o meu temperamento é melancólico, então eu sempre fui muito de esconder meus sentimentos. E eu vejo assim que o Senhor trabalhou muito isso dentro de mim, porque Ele me fez aprender que o meu secreto com o Senhor tem que ser mais importante daquilo que eu vou aparentar para as pessoas, né? E eu sempre fui muito assim, que se me magoasse, alguma coisa assim que acontecesse dentro da igreja ou comigo, eu não falava, porque eu falava, não precisa, né? Então eu vejo assim que é um desafio muito grande perante muita sociedade, eu vejo na escola, né? As pessoas têm assim um rótulo e na verdade isso... Chega aquela pergunta, o que teu pai e tua mãe fazem, né? Qual é a profissão? Uhum. Então eu vejo assim que na escola mesmo isso é muito deturpado, mas pro lado ruim, porque hoje em dia as pessoas pensam muito, filho de pastor ou quem é cristão tem um mau testemunho muito grande lá fora. Então, assim, eles olhavam para mim e achavam que eu seria como talvez muitos foram, que não não tinham Jesus dentro de si, né? Então, eu vejo assim que algo bom que foi assim... eu estar sempre intensa nas coisas do Senhor e ter que... porque filho de presbítero é fazer tudo um pouquinho, né? Tu sabe um pouquinho da palavra, tu tem que tocar, tu fica no som, tu faz de tudo um pouco. E eu vejo assim que isso cooperou muito para o meu crescimento espiritual. Porque eu precisava buscar o Senhor para dar no grupo. E eu vejo assim que... muitas das vezes que eu busquei pouco ou busquei relaxado, rapidinho, o Senhor, Ele me honrou porque eu via que as pessoas que estavam no grupo recebiam aquilo com o maior prazer. Então eu comecei a ver o privilégio que eu tinha de na minha casa ter a palavra, sabe? De na minha casa ter um testemunho que... certamente só o Senhor pode fazer isso no nosso coração. Então é um desafio, mas eu vejo assim que para mim foi o melhor que Deus tinha, porque eu pude saber a necessidade que eu tinha, não de ser o exemplo de nunca pecar, né? Nunca se irar,
mas das pessoas olhar para mim e ver, poxa vida, essa palavra tem efeito, sabe? Não é só aqui fora, mas o Senhor também faz lá dentro. É verdade, Deus trabalha de um jeito que a gente às vezes não tem como explicar, porque Ele sabe como que a gente é, o nosso temperamento, o nosso jeito, onde a gente tá, e Ele sabe lidar conosco, né? Isso a gente tem que ser muito grato a Deus. E Júlia, todos nós, você tá com 19 anos, né? Então teve aquele momento na adolescência que a gente passa por muitas transformações, todos, né? E dúvidas, questionamentos, medos, desafios. E como foi para ti lidar com tudo isso, já crescendo na palavra do Senhor, mas ter que enfrentar, né, todas essas mudanças e lidar isso de uma maneira que não te afastasse de Deus? Eu tive assim, depois dos 12, quando eu fiz 15 anos, que eu entrei para o ensino médio, eu tive assim um acesso que eu olhava para as meninas da escola e eu queria ser igual a elas. Eu queria ser no sentido assim da amizade. Então eu lembro que eu queria ter aquelas amizades assim que tu podia falar tudo, né, que a pessoa ia guardar. E eu lembro de uma vez em que eu contei um episódio assim que aconteceu que para mim era o mais importante, mas era uma coisa bem fútil. E eu lembro que essa pessoa contou para todo mundo. Então eu vejo assim que ali Deus já me frustrou na hora que eu não deveria procurar amigos, né, aqui fora. Então eu tive uma dificuldade muito, muito intensa, que foi essa. Eu procurava pessoas que me aceitassem do jeito que eu era e que suprissem essa carência de estar toda hora falando comigo, de não me deixar sozinha. E na verdade foi bem ao contrário que aconteceu, porque nenhuma pessoa supriu isso dentro de mim. E eu vejo assim que eu só vi que o mundo não era para mim, porque era tão grande que eu lembro que a gente morava em Pinhal, né, quando eu tinha 15, e a gente morava num prédio que todo final de semana lotava, porque tinha praça principal e tudo mais, na frente do prédio. E aí eu ia na sacada que dava pro prédio, para as pessoas e tudo ali na praça, e eu olhava meus colegas ali, eu dizia, poxa vida, mãe, pai, vocês podiam estar ali comigo, eu só queria estar ali, fazer parte disso. E aí eu lembro assim de um dia em que eu vi uma menina que era muito parecida comigo, o físico dela, e ela não estava fazendo nada demais, ela estava brincando mesmo, correndo. Aí eu olhei e eu falei assim, bah, Deus, olha só, né? Olha só ela, não está fazendo nada demais. E eu lembro assim que eu fui dormir e eu falei aquilo no meu íntimo, na minha mente, sabe? E eu fui dormir e eu me acordei com uns gritos muito fortes de pedido de socorro e tudo mais. E aí quando eu fui ver na sacada, deu pra ver assim nítido que a mesma menina que antes estava rindo, estava brincando, ela estava sendo abusada. E nossa, aquilo assim me pegou muito, porque ali o Senhor me mostrou que o mundo não era para mim e que o mundo que eu via não era realidade, sabe? O mundo que eu via era amizade, era tu poder ter liberdade e não era o que era a realidade ali. O Senhor, assim, foi uma experiência muito forte. E a partir dali, e também no dia do meu aniversário, foi um dia assim que eu passei o dia muito triste. E eu falei, nossa, eu não sei o porquê. E aí o Senhor assim me mostrou num grupo que eu ia fazer louvor sozinha. O Senhor me mostrou que a partir dali o Senhor seria essa pessoa que eu estava procurando, que eu procurava e não achava. Então assim, quando eu fiz 15 anos, foi algo muito forte, onde o Senhor me mostrou que nada no mundo ia me preencher. E foi a partir dali que eu mais me dediquei na palavra, sabe? Porque aí eu via o Senhor assim como alguém que eu podia contar meu dia, que eu podia conversar e que seria aquele que ia me aconselhar. E às vezes a gente procura, né, em tantos lugares, procura nas pessoas, em coisas, aquela alegria que somente Deus pode trazer para cada um de nós, né? E é isso que a gente precisa colocar no nosso coração, que realmente as pessoas ao nosso redor, elas
vão nos ajudar, Deus vai usar elas para nos amparar muitas vezes, mas a quem a gente deve buscar é o Senhor Jesus em primeiro lugar, né? Ele é o único que pode preencher, porque as pessoas, elas falham, as pessoas, elas não são Deus, né? Elas são como nós, então a gente não pode colocar nelas o objetivo do nosso suprimento, mas buscar em Jesus, porque Ele que preenche todas as coisas, né? E Júlia, falando um pouquinho de missão, você tinha quantos anos quando vocês saíram aqui de Cachoeira? No dia que eu fiz 5 anos, foi o dia que a gente estava se mudando para Pelotas. Pelotas. Então vocês passaram por várias cidades e hoje já estão bem longe, né, da onde começaram essa jornada. E você olhando assim para trás de tudo que vocês passaram como família, você, a tua experiência, o que você podia compartilhar assim conosco sobre missão, né? Sobre levar palavras, sair da tua cidade, as coisas boas, né, que o Senhor traz, os desafios, mas que no final Deus mostra que aquilo ali é necessário, né? Enfim, tudo aquilo que você olhando para trás, você vê que trouxe crescimento para tua vida. Sabe que, como tu falou, não é fácil, né? Mas o Senhor, assim, ele é muito incrível, porque na verdade tu vai para uma cidade e tu é a luz, né? E aí tu vai para levar Cristo e tu vê assim pessoas que estão sofrendo, sabe? E às vezes estão sofrendo por coisas mínimas que tu já venceu e que tu sabe que não é a realidade que aquela pessoa está vivendo. E também assim não é fácil na parte da família, quando tu deixa alguém da família. Eu fui muito apegada na minha família natural, avós, tia, essas coisas. E eu lembro assim de várias vezes em que eu sentia saudade e que eu falava, bah, Deus, mas a gente tá aqui, né? E aí tu via assim outras crianças tendo lembrança de avós perto, de lembranças assim, de estar toda a família reunida. E aí eu olhava para mim, eu não tinha assim nenhuma lembrança, eu tinha quando a gente vinha para cá. Mas o Senhor, assim, Ele me ensinou que o Senhor foi muito misericordioso com a minha vida, porque eu nasci no ministério, né? O Senhor sabe por quê. E eu lembro assim de uma vez em que Deus me mostrou que talvez eu estaria muito perdida. Assim, eu poderia estar em depressão, eu poderia assim estar sentindo uma falta muito grande que talvez eu nunca ia encontrar, talvez lá na frente. E eu ia sofrer muita coisa com isso, procurando em pessoas erradas. Então eu vejo assim que o Senhor sempre foi muito misericordioso com a minha vida. Então, tá servindo o Senhor ainda está longe só dos avós, né? Mas eu tenho o pai e a mãe perto, mas mesmo assim tá servindo o Senhor fora da tua zona de conforto, eu vejo que é onde a gente mais pode ver o Senhor agindo. E eu vejo assim que o Senhor, Ele tem nos honrado bastante, porque a família do pai só foi buscar o Senhor, só foi estar firme depois de muito tempo. E a família da minha mãe também. E hoje, assim, o Senhor, Ele me mostrava que a gente cuidando de outras pessoas, o Senhor cuidou dos nossos. E a gente tem muita experiência, assim, porque a gente é integral na obra, né? Então, o nosso recurso e tudo que a gente precisa realmente vem do Senhor. E o Senhor, muitas vezes, assim, nos deu experiências de que não nos deixou faltar nada, mas estava quase indo, quando precisava o Senhor trazia. Então assim, eu desde pequena e hoje muito mais agora que eu aprendo e ajudo, né, com os meus irmãos, eu fico mais tempo com eles agora, eu sempre falo com eles assim que hoje é um privilégio a gente estar lá, não pela posição, porque posição não existe posição, né? A gente vê assim que o que o Senhor viu em nós talvez é uma profecia do que vai acontecer, não do que a gente já é. Mas para tu ser servo do Senhor, e algo assim que o Senhor me ensinou é que eu sou missionária onde eu tô. Muitas vezes eu quis ir fora de casa, o Senhor não queria. O Senhor me mostrou que a minha missão era na escola, quando foi o meu momento. Então assim, o que o Senhor nos ensinou muito e me ensinou, e eu tenho certeza assim que é real, é
quando tu trabalha para o Senhor cuida do resto, né? E quando tu trabalha com dedicação mesmo, sabe? Sem assim ter restrição naquilo que o Senhor vai te usar. E também é muito do que tu não sabe o que vai acontecer, tu se prepara para tudo, né? Então eu vejo assim que o Senhor tem sempre nos suprido e tem nos mostrado que quando a gente faz as coisas dele do jeito que ele nos manda, o Senhor ele pode cuidar do resto, porque muitas vezes a gente teve altos e baixos de morar em casas grandes, casas pequenas, morar atrás da igreja, mas tudo o Senhor nos honrou. Então, olhando para trás assim, eu vejo que Deus ele é fiel no pouco que a gente consegue fazer para ele. E falando em família também, a gente pode ver quando Deus nos afasta, né, da nossa família de sangue, a gente vê que a nossa família real é a do corpo de Cristo, porque depois, quando nós estivermos com o Senhor, esse laço familiar que a gente tem não vai mais existir. O único laço que a gente vai ter é da irmandade em Cristo, né? Então, nesses momentos a gente pode ver que a nossa família não é aquela que a gente está talvez se lamentando, chorando que deixou para trás, mas é a família que está na nossa frente, que são os nossos irmãos, que é Cristo que está proporcionando, né, aquela amizade com os irmãos, aquela comunhão, né, porque essa é a verdadeira família, né, quando nós estamos uns com os outros, que nós estamos no ambiente da igreja, né, no ambiente de Cristo. Mas nós vamos fazer um intervalo e nós já voltamos com mais uma etapa aqui do nosso compartilhar com a nossa irmã. Aguarde! Janela do Céu.